meus corações e minhas flores, tudo bem com vocês? Ótimo! Então, para nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre odômetro. Vocês sabem o que é odômetro? Não? Então vamos aprender. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre medidas. Sim, como medidas, como medir. Então você já pensou o porquê e como é importante a gente saber o tamanho dos objetos? Não? Por exemplo, você vai comprar ali um móvel, alguma mesinha, alguma coisa para o seu quarto. Mas você sabe se aquele objeto vai caber? Para isso é importante você saber as medidas do seu quarto e a medida do móvel, não é mesmo? Para poder caber. E então, para isso, a gente vai precisar entender como medir esses objetos. E também nós vamos ter que entender que para cada situação a gente precisa de um instrumento de medida diferente, tá? Então, nessa aula, a gente vai aprender um pouco sobre os tipos e os seus instrumentos de medição e como eles são diferentes, tá? E também nós vamos construir o nosso próprio objeto de medida, tá? Que vai ser o nosso odômetro. Então vamos lá. Um odômetro, ele é um instrumento que serve para medir a distância percorrida, tá? E eles são muito utilizados pelos automóveis, pelos ônibus, pelas motos, tá? Entre alguns outros veículos também. E essa palavra vem da Grécia, né? Vem do grego, que significa medida de caminho, tá? Então, no odômetro aqui da imagem, ó, o odômetro é esse aqui. Não confundam com o velocímetro, tá? O velocímetro calcula a velocidade que o carro está, tá? Agora, o odômetro calcula a distância que o carro já andou toda a sua vida, tá? Então, todo lugar que ele vai somando a distância. Então, na imagem aqui, a gente pode ver que esse carro, ele já andou 120.972 quilômetros, tá? Então, ele já andou um pouquinho aí, né? Mas, afinal, você já precisou medir alguma coisa? Já? Em qual instrumento você utilizou? Uma régua? Uma trena? Uma fita? Ok. Bom, então o tipo de instrumento que a gente vai utilizar para medir vai depender de qual objeto e o lugar que a gente está, né? Que a gente vai precisar medir. Se a gente está na sala de aula e a gente precisa medir uma folha ou alguma coisa na folha para a gente poder fazer algo, a gente pode utilizar a régua. É um bom instrumento de medida, não é mesmo? Agora, se a gente precisa medir o tamanho da nossa sala de aula ou de um objeto que tem lá, né, que seja na sala de aula, aí a régua já não é um bom instrumento. Aí a gente já vai precisar de uma trena para a gente poder medir a nossa sala de aula. Aí ela já é maior. Mas se a gente vai, por exemplo, medir a circunferência da nossa cintura, ou do nosso braço, né? Ou do nosso comprimento, para a gente poder fazer uma blusa, um vestido, uma calça. Aí a gente já precisa utilizar a fita métrica, né? Porque a trena já não vai ser tão boa, porque ela não é flexível assim, né? Para poder fazer a medida bem direitinho. Então, a fita métrica vai ser o melhor instrumento de medida. Então, como por exemplo aqui, que a gente acabou de ver, nós temos 3 exemplos e 3 meios de medidas, né? 3 objetos, instrumentos de medida, a gente pode perceber que, de acordo com cada objeto, a gente precisa um instrumento diferente. Então, esses únicos instrumentos de medição, já pararam para pensar se você fosse um engenheiro e você precisasse medir alguma coisa, algum comprimento de um campo de futebol, ou a distância de uma trave para outra, qual instrumento vocês utilizariam? E aí, qual seria?
Nesse caso, o instrumento tecnológico que é utilizado poderia ser a trena com rodas, tá? Que aí você coloca a trena no chão, vai andando, conforme ela vai girando a roda, ela vai contabilizando. Aqui nós temos um videozinho de como funciona, depois vocês clicam aqui para poder ver o vídeo bem certinho, ok? Não se esqueçam, hein? Então, mesmo utilizando diferentes instrumentos de medida, nós vamos considerar o mesmo padrão de leitura, tá bom? Que aí vai ser um metro, né, equivale a 100 centímetros e 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Então, nós vamos utilizar essa regra de medida. Se lembrem disso. Então, vamos lá para o nosso mão na massa para a gente criar o nosso objeto de medida, que vai ser o nosso odômetro. Vocês vão precisar de alguns objetos, tá? É bem simples a montagem, porém precisa prestar bastante atenção. Vocês vão precisar de um objeto cilíndrico, tá? Eu estou pegando aqui, né, uma fita, tá? Observe que ele é cilíndrico, tá? Uma caneta ou um lápis e um papel para anotação, tá? Régua e fita métrica ou uma trena para você medir, fita adesiva ou fita crepe ou alguma coisa colorido. Então, depois que você já escolheu o objeto que você vai utilizar, eu vou utilizar esse aqui, tá? Vocês vão fazer uma marca bem visível. Eu vou fazer aqui dentro, ó, mas que ela venha aqui para fora também, para poder marcar posição, tá? Ó, estão vendo? Fiz a marca bem aqui sim, ó. Bem aqui. Estão vendo a marquinha? Ótimo. Então, agora a gente já marcou. Vocês vão colocar a caneta ou o lápis aqui dentro, tá? Para facilitar quando a gente for movimentar, tá bom? E agora chegou o momento para saber qual tamanho da nossa roda, tá? Que aí é uma rodinha, né? Então, a gente vai fazer uma marca bem no início da folha. Ó, eu fiz uma marquinha aqui bem no início da folha. E aí, você vai posicionar o seu objeto bem direitinho com a marca. Essa marquinha que você fez aqui no objeto cilíndrico com a marquinha que você fez na folha. Põe bem em cima, bem juntinho uma com a outra. E aí, você vai girando, tá? Ó, tá aqui marcadinho, você vai girando, tá? Até que essa marquinha volte bem encostadinha com a folha de novo, ok? Quando essa marquinha voltar encostadinha na folha, significa que a sua roda deu uma volta. Aonde ela parou, você vai pegar a caneta de novo e vai fazer a marquinha, tá? Onde ela parou. Ela, por exemplo, ela saiu daqui, nessa marquinha, você vem andando, girando, e quando, ó, essa marquinha aqui é um papel, né? Colou um papel aqui. E essa marquinha parou aqui. Daí você vai fazer uma outra marcação e vai pegar a régua para medir quantos centímetros tem uma volta da sua roda. Depois que você já mediu, você já descobriu quanto mede, né, uma volta da sua roda, você vai escolher um ambiente, um lugar que tem aí na sua casa e você vai medir de uma parede para outra quanto tem. Você vai posicionar o seu objeto de novo no chão com a marquinha bem coladinha no chão e aí você vai rodando e contando quantas voltas, quantas vezes esse objetinho aqui, essa marquinha vai bater no chão até o final da parede, tá? Depois que você terminou, você já deu 18 voltas, né? Daí você vai anotar, tá? Deu a quantidade de voltas que deu a sua roda e vai pegar aí uma fita métrica, vai pegar uma trena, uma régua, alguma coisa e vai medir a distância exata que tem aí de uma parede para outra. E aí você vai confirmar se o valor deu mais ou menos aproximado.
Professora, mas se deu 18 voltas, como é que eu vou medir? Se ele deu, por exemplo, 18 voltas e uma volta tem, por exemplo, ali 14 centímetros, você vai fazer 18 vezes 14, tá? E vai dar um valor lá, e esse vai ser a distância que dá de um para o outro, ok? Por final, você vai responder aí algumas questõezinhas no seu diário de bordo, tá? Lembra do seu diário de bordo, tá? Você precisa colocar aí seu nome, a data, o nome da atividade que é o odômetro e você vai responder aqui essas 3 perguntinhas. Qual instrumento de medição você achou mais fácil para medir o ambiente? Caso vocês tiverem que medir a área de um terreno grande, tendo uma das mãos apenas, aí a régua e o instrumento que fizerem, qual iria selecionar? A mão ou a régua? Se a escolha fosse entre uma trena e um instrumento que confeccionaram, né, que foi aqui que vocês criaram, qual vocês escolheriam? E o porquê? Então escrevam aí, responda essas 3 questõezinhas. Ok? Depois depois para finalizar no nosso diário de bordo, vocês vão verificar. Vocês já ouviram falar sobre o termo polegadas? Polegadas é utilizado para medir a TV, né? 50, 60, 70, 65, 58 polegadas, não é mesmo? Existem as outras menores também, que são as 16, 17, 15 polegadas, que normalmente são os monitores de computadores. E uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Tá? Exatamente cada polegada. Então, imagine aí que uma TV de 58 polegadas, imagine quantos centímetros ela tem, então. Façam aí, 58, ou pergunte para sua família quantas polegadas tem a TV de vocês e façam o cálculo. Outra unidade de medida é o pés, que é muito utilizado na aeronáutica, que quando a gente fala em altitude, né, dos aviões, aí a gente utiliza os pés. Não vamos entrar, então, tanto em detalhamentos assim nessas coisas tão diferentes aí hoje, tá? Mas vamos brincar, então, de medir sobre os pés e polegadas, tá bom? Vocês vão pegar um objeto aí da casa de vocês, o sofá, ou um armário, ou um guarda-roupa, alguma coisa que vocês queiram. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão medir com pés e com polegadas, tá? Peguem aí, então, por exemplo, um guarda-roupa, põe um pé na frente do outro e vocês vão contar quantos pés vai dar. E depois vocês vão fazer a medida por polegadas a cada 2,54 centímetros e vão calcular aí quantos que deu e vão registrar. Então, além de vocês anotarem a quantidade de pés ou de polegadas, vocês vão anotar também o valor dos centímetros. Por exemplo, o armário tem 10 pés e 2 metros de comprimento. Então, coloquem lá, coloca um pé na frente do outro, contando 1, 2, 3 e assim por diante. E depois pega uma trena, uma fita, alguma coisa e mede bem certinho e coloca junto. Combinado? Espero que vocês gostem, espero que vocês se divirtam muito e até a próxima. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!